Trago pesquisa IPEC, que divulgou hoje essa pesquisa, o Instituto, encomendada pelo jornal o Globo, uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Segundo o Instituto, a administração é considerada boa ou ótima por 41% dos entrevistados. Para 24%, o governo é ruim ou péssimo. 30% acham a gestão regular. 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Os dados podem ser comparados com as pesquisas semelhantes feitas pelo IPEC no início de governos anteriores. A avaliação do início do terceiro mandato de Lula é pior do que as do primeiro e do segundo mandato do petista, quando ele era avaliado positivamente por 51% e 49%, respectivamente. A atual avaliação positiva de Lula fica também abaixo da registrada no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Em março de 2011, a gestão da presidente era considerada boa ou ótima por 56%. Mas os dados de hoje revelam que o começo do governo Lula é melhor avaliado do que o começo do governo Bolsonaro e do início do segundo mandato de Dilma Rousseff. Em março de 2019, Bolsonaro era avaliado positivamente por 34% da população, 7 pontos percentuais a menos do que Lula é agora. Já em março de 2015, o governo da ex-presidente Dilma foi avaliado como ótimo ou bom por apenas 12% da população. O IPEC também perguntou para os entrevistados se eles confiavam no presidente Lula. Segundo o Instituto, 53% das pessoas confiam no presidente. Outros 43% disseram não confiar nele. E 4% preferiram não opinar. Pesquisa divulgada nesse domingo foi realizada entre os dias 2 e 6 de março, com 2.000 pessoas de 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Rafael Cortez, Lula com uma avaliação melhor do que Bolsonaro e Dilma II, porém menor do que nos mandatos anteriores do petista. O que pesa nesse resultado, hein, Rafael? Por hora, ainda o resultado tem muito a ver ainda com essa comparação muito no curto prazo, né? A gente veio de uma eleição muito polarizada, né? O mandato do ex-presidente Bolsonaro era um mandato percebido como muito dividido, e acho que a grande pergunta que para a gente ajudar a entender melhor esses números é em que medida, quanto tempo vai durar, se é que o presidente Lula vai conseguir diminuir um pouco a tal da polarização, né? Na verdade, é quase que uma radicalização entre apoiadores e críticos dos governos, seja o governo Bolsonaro, que acabou de se encerrar, e agora essa nova administração. O que os números, quando a gente toma eles em perspectiva comparada, né? A CNN fez a figura, né, que mostra ali a comparação do Lula atual com os mandatos anteriores, acho que ficam 2 pontos para a gente pensar. O primeiro deles, a taxa de regular, que é aquele indivíduo que não tem uma opinião muito forte sobre uma administração, né? Em tese, então, saiu um pouco do polo, não é gosto muito ou adoro, né? É uma relação um pouco menos intensa com o governo. Esse patamar de regular está muito alto se a gente compara não só a administração Bolsonaro, mas todas as administrações mais recentes, né? Desde o Dilma II, Temer, depois Bolsonaro, a gente vive no Brasil um longo período de muita radicalidade e polarização. Os dados agora desse início de governo Lula mostram que tem aí alguma chance de a gente começar a diminuir essa polarização tão marcante na política brasileira. Olhando por outro lado, né, do ponto de vista da força do presidente Lula, me parece que os números mostram que ele não é mais aquele, entre aspas, todo-poderoso, aquele presidente que deixou o segundo mandato com níveis de ótimo e bom acima de 80%, muito longe disso. Acho que é um patamar que mostra que ele tem algum capital político, mas já nasce alguma rejeição, já tem algum mal-estar pelo fato de ele já ter sido presidente, porque ainda uma boa parte dessas questões que envolvem o seu governo estão ali sendo debatidas há um bom tempo. Ou seja, Lula é um presidente potencialmente forte, mas muito longe de ser aquela figura política que ele já foi ao final do seu segundo mandato. Rafael Cortez, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.